capítulo de número 37. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 37. Nós leremos apenas o versículo 10 e o versículo 11. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 10, diz assim: E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vou repetir o 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Antes de você se assentar, diga assim: o meu negócio não é com o irmão, o meu negócio é com o pai. Assente-se glorificando a Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, nesta noite, domingo, primeiro dia da semana. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, meu pai. Já o cumprimentei hoje, mais uma vez, feliz dia dos pais, pai. Te amo. O dia são de vocês, pais, mas os presenteados somos todos nós, né? Que somos agraciados por Deus por isso. Então Deus abençoe a todos os pais. Hoje é um dia onde muitos celebram, alguns se recordam dos pais que já estão descansando com o Senhor. E Deus colocou essa palavra em meu coração a respeito de José. É uma história muito conhecida, onde creio que a maioria da igreja já ouviu falar sobre ela, mas nós vamos meditar um pouquinho por alguns minutos nessa passagem. Eu peço que, por gentileza, quando eu falo irmão e quando a história de José cita irmãos, a Bíblia vai dizer propriamente do laço familiar, mas durante a mensagem eu também trarei irmãos aqueles que estão ao nosso lado, que às vezes não são tão irmãos como deveriam ser. E o Pai é Jesus, é Deus. O Senhor está dirigindo o culto desde o início, a evangelista Rebeca disse, e nós estamos falando aqui do Pai Celestial, estamos falando aqui do Pai que é eterno, do Pai que é poderoso, do Pai que é maravilhoso. E se nós estamos aqui hoje é porque esse Pai tem nos sustentado. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de começar ou continuar a glorificar o Pai que te sustentou. E o nosso pastor leu que se não fosse esse Pai, ora, diga a Israel, nós já teríamos sido consumidos, mas porque o Pai te encontrou, você está aqui nesta noite. Já passou por problemas, já passou por dificuldade, já passou por enfermidade, mas você tem um Pai, que é fiel, que é justo, que te manteve aqui até hoje. O livro do Gênesis, capítulo de número 37, vai introduzir a história de José. Nós estamos falando aqui de um filho de quem? Filho de Jacó. Jacó nós conhecemos como um homem na Bíblia cujo teve o seu nome transformado, aquele a qual foi enganador, foi transformado o seu nome para Israel, que significa o povo de Deus. Jacó teve filhos com 4 mulheres, Bila, Zilpa, Lia e Raquel. Todos nós conhecemos a história que Jacó engana o seu pai, Isaque, para que conquistasse a bênção da primogenitura que não condizia a ele, mas sim a seu irmão Esaú. E com isso nós sabemos que tudo aquilo que a gente planta, logo a gente colhe. A Bíblia vai dizer bem claro em Gálatas, capítulo de número 6, que Deus não se deixa enganar.
Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. A Bíblia vai dizer que ele amava uma mulher, e essa mulher se chamava Raquel. Porém, tudo aquilo que a gente faz tem uma lei do retorno, que é a lei da semeadura, volta contra Jacó. A Bíblia vai dizer que ele trabalha por 7 anos para conquistar a sua mulher. Porém, no dia do casamento, ele se vê que ele não está com Raquel, mas sim está com Lia. Então, Jacó estava apenas colhendo daquilo que ele já tinha plantado lá atrás com o seu pai. Porque quem engana hoje, amanhã é enganado. Quem inveja hoje, amanhã é invejado. Quem planta tempestade hoje, amanhã colhe furacão. Quem planta morango, vai colher morango. Então nós estamos falando aqui de algo lógico. Jacó plantou e Jacó colheu. E a Bíblia vai dizer que ele amava tanto Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos, totalizando 14, para que conquistasse essa mulher. E durante a história de Jacó, nós vamos ver que há momentos de infertilidade das suas mulheres, onde elas não poderiam ter filhos e davam as suas servas para que tivessem os seus filhos. E com isso, José aparece na história, sendo o filho de Jacó com Raquel, a mulher a qual Jacó mais amava, porque ele trabalhou e batalhou para se casar com ela. E a Bíblia vai dizer que Jacó começa com Raquel e os seus filhos, cujos filhos de Jacó são os nomes das tribos de Israel, totalizando 12 tribos. Nós temos Rubem, Naftali, Dan e etc, assim por diante. Mas nós temos Jacó no meio dessa história toda. Não menos importante, era o mais novo entre aqueles que a Bíblia cita no capítulo de número 37, mas Deus tinha algo com Jacó. Porque para Deus ele não precisa de ser o mais velho, não precisa que a família seja de um bom sobrenome, Deus não precisa ter uma boa condição financeira, não, Deus apenas escolhe. Eu quero dizer para você nesta noite que escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu, às vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem para nós, mas eu vim aqui para dizer para você que você é uma escolha de Cristo. Nós não somos frutos de um meio, e eu gosto de dizer isso, porque se fruto do meio fosse uma máxima, filho de médico seria médico, filho de advogado seria advogado, filho de pastor seria pastor, mas não é uma máxima, porque nós somos frutos de uma escolha e não fruto de meio, porque talvez o meio que você vive é o meio de um casamento dos seus pais frustrados, o casamento dos seus pais divorciado, e hoje você vive um casamento abençoado. Talvez na sua casa ninguém teve condição de fazer uma faculdade, hoje você é formado. Aí você vai dizer: Pedro, por quê? Porque você é fruto de uma escolha. E a Bíblia vai dizer em João que Deus vai dizer através de Jesus: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi vocês, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Pedro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que José não escolheu viver o que viveu, quem escolheu foi o pai, e quem o pai escolhe, escolhe pronto. Às vezes os irmãos não estão satisfeitos com a escolha do pai, mas quer saber, muitas vezes não importa muito o que o irmão que está do nosso lado fala, mas importa aquilo que o pai já determinou ao seu respeito. Talvez você entrou aqui nesta noite com alguns paradigmas, alguns tabus ou algumas coisas pré-estabelecidas sobre você que disseram ao teu respeito, mas eu quero dizer para você, antes de entrar propriamente dito na história de José, que Deus já liberou algo sobre a sua vida, e você não é o que disseram e muito menos o que você acha que é. Você é aquilo que o Pai determinou para você ser. Eu, quando era mais novo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E o meu pai me apoiou nesse sonho. A minha mãe, a minha irmã. Eu fui para o interior de São Paulo fazer teste num time. E meu pai falou: eu vou embora amanhã e você vai ficar aí. Só que algo eu nem falava no microfone, eu nem sabia pregar e estou aprendendo ainda. Mas algo no meu coração fechou e comecei a chorar e falei: pai, eu vou voltar para São Caetano, no meu lugar não é aqui. Aí meu pai falou: Pedro, não, já pagamos os exames médicos, o clube já está e tal. Eu falei: pai, não é. Mas mal eu sabia que Deus já tinha me escolhido, não para estar em campo, mas para estar no altar. Por mais que eu tentasse, graças a Deus eu fui
obediente à voz de Deus para estar aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você que você é uma escolha de Jesus. Eu não sei porque Deus está fazendo parar nesse ponto da mensagem, mas o que eu estou querendo dizer é que talvez você já tentou ir para a direita, já tentou ir para a esquerda, já tentou sair, já tentou ficar, mas Deus manda dizer para você que Ele te escolheu, você é selado. Quando o inimigo olha para você, olha para a sua casa, ele enxerga sangue, tem sangue do Cordeiro, tem sangue aspergido, e ele não consegue encostar. Por quê? Porque o Pai te escolheu. E o Pai te escolheu tanto que Ele te quis e te comprou 2 vezes. Ele te criou e depois te adquiriu. Jesus te escolheu tanto que Ele te criou, Deus, e depois mandou o Filho dele para te comprar. A Bíblia vai dizer que Jacó tinha 17 anos. José tinha 17 anos, perdão. E o seu pai amava muito José, porque José era o filho da velhice. A sua esposa Raquel não podia ter filhos, a mãe de José. Ela era infértil e José é concebido. E a Bíblia vai dizer nesse momento da história que ele tem 17 anos. E o pai amava muito José, porque provavelmente, se você ler a história dos filhos, irmãos de José, de parte de pai, não eram filhos muito obedientes, eram filhos complicados. E eu entendo que além de José ser o filho da velhice, também era o filho obediente, e também era o filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel. E a Bíblia vai dizer que por esse favoritismo que o pai tinha para com José, e José não pediu isso, nós temos que deixar bem claro, porque o pai amava José e pronto. A Bíblia vai dizer que esse amor exacerbado de Jacó para com José causava nos seus irmãos uma inveja, causava nos seus irmãos um ciúmes, causava nos seus irmãos um rancor, causava um ranço. Eles não gostavam muito de José, porque o pai decidiu amar ele mais do que a outros irmãos. Só que José não tinha culpa pelo amor do pai. E quantas vezes nós somos ignorados, maltratados, malditos por pessoas que estão do nosso lado apenas pelo simples fato do pai ter escolhido eu e ter escolhido você? Eu aplico talvez lá na sua empresa, no seu trabalho, você está lá e tem pessoas que não entendem e falam: por que ele está nessa posição? Se eu sei mais que ele, é porque o pai te escolheu. E o pai escolheu José para quê? Para dar um presente. A Bíblia vai dizer que José recebe de Jacó uma túnica de várias cores. Essa túnica era um presente especial, e a Bíblia vai deixar bem claro que ela tinha diversas cores. Logo, uma lógica: onde ela passava, chamava atenção. Aonde José chegava, chamava atenção. Mas eu quero dizer algo para você, que José em nenhum momento na história, se você tiver algo contrário, me mostre, me prove, José em nenhum momento pede túnica para o pai. José em nenhum momento pede para o pai para ser destacado no meio do povo. José não pede um presente para Jacó, ele apenas recebe. Eu estou querendo dizer que talvez Deus nos entrega coisas na nossa vida ministerial, profissional, na nossa vida de estudos, e essa túnica que Deus muitas vezes nos entrega, causa nos irmãos o quê? Inveja. Só que os irmãos não entendem que eu não pedi para estar onde eu estou, foi o Pai que me escolheu que eu estivesse aqui. As pessoas não conseguem compreender que nós não estamos aonde estamos apenas por meritocracia, nós estamos aonde estamos por causa da graça, e a graça é o favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me quer lá e pronto.
Eu estou pregando para pessoas que estão em posições, estão em lugares, estão em ambientes onde as pessoas não conseguem compreender o que você fez para chegar lá. Mas eu quero dizer para você, você tem uma resposta hoje. Qual que é a resposta, Pedro? A resposta é que o Pai escolheu e pronto, que o Pai decidiu colocar a túnica. E aquele que é colocado uma túnica vai receber crítica, vai. Porque, vamos ser bem claros, quando você está passando pela rua e você vê uma árvore seca, ela não serve de nada. Mas vê uma árvore bonita, você quer puxar, você quer ver, você quer tirar foto. Tem gente que não quer conseguir entender, porque a árvore dele está seca, começa a jogar pedra na árvore que está frondosa. Mal sabem eles que a nossa capacidade de frutificar não vem de nós. A nossa capacidade de frutificar vem dele. E essa túnica destacava José entre os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que certa vez, Jacó pede para que José vá atrás dos seus irmãos. E José, ele tinha aos olhos dos irmãos um defeito, porque ele contava tudo aquilo que acontecia, tanto de bom quanto de ruim. Aquilo que os irmãos faziam no campo, José era o X9. Ele entregava para Jacó, e imagina, o filho preferido, o dono da túnica, o diferentão, e agora também X9. E a Bíblia vai dizer que Jacó manda que José vá para Siquém, onde os seus irmãos estão lá. E ele volta, quer dizer, ele está indo para Siquém. E quando a Bíblia vai dizer que quando ele está chegando perto dos seus irmãos, os irmãos vão olhar para Jacó e vão dizer aqui: olha, eis que está vindo o sonhador. Por mais que tenha inveja, vai ter que identificar que você sonha. Por mais que não entendam, vai ter que ver aquilo que Deus te chamou para ser. Por mais que não aceitem que às vezes você é o filho mais novo dentro da sua casa, mas Deus decidiu levantar você, vão ter que olhar para você e vai dizer: olha o sonhador chegando aí. Pedro, você está querendo que essa palavra cause em mim uma raiva e que eu humilhe os meus irmãos? Não, muito pelo contrário. Charles Swindoll, um escritor inglês, vai dizer que José era um homem indulgente, um homem íntegro. O que era um homem indulgente? Um homem que tinha facilidade de perdoar. Você vai ver lá na frente na história que quando José tem a oportunidade de revidar e se vingar contra os seus irmãos, ele abençoa os irmãos, porque aquele que o pai escolhe, ele não usa a bênção do pai para maltratar, não. Ele não usa a bênção do pai para causar inveja, não. Ele não usa a bênção do pai para causar vingança, não. Ele usa aquilo que o pai entrega para abençoar o meu irmão. A Bíblia vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. Não é que vai estar no palco, não é sabor de mel, não. Isso aqui é fruto de fidelidade para com Deus. É fruto de um filho obediente. É fruto de alguém que Deus escolheu. E José vai ter um sonho. Vamos ser bem claros. Você escolhe o que você sonha? Você vê que José é um escolhido porque ele não escolheu ser o preferido, não escolheu ter túnica e não escolheu sonhar. Não tinha para onde José fugir, estava num beco sem saída, porque Deus tinha um plano para com ele lá na frente. A Bíblia vai dizer que ele sonha um sonho, e esse sonho quem dá é o pai. Agora eu não falo de Jacó, eu falo de Deus. Deus dá um sonho para José, e ele, como um menino inexperiente, um menino novo, alguns dizem que ele deveria ter contado o sonho. Na minha visão não tinha necessidade, porque Deus não precisa que ninguém conte o sonho para ele fazer chegar onde você tem que chegar. Só que José conta o sonho, por contar o sonho ele vai passar por algumas coisas que talvez se ele não contasse,
não tinha necessidade de ter passado. Ele vai chegar numa roda de família e vai dizer: gente, eu sonhei. E nesse sonho, nós estávamos atando os feixes e os meus feixes se levantavam e os feixes de vocês se curvavam. Eu sobressaía sobre vocês. Aí teve outro sonho, ele vai dizer que o sol, a lua e 11 estrelas, que são as quantidades dos seus irmãos, se prostravam diante dele. O preferido, o filho amado, o favorito, o da túnica, o que recebeu o sonho, e agora ele vem com essa história que o feixe dele está maior que o meu e a estrela, sol e lua se curvando diante dele. Aí os caras ficam doidos. Aí eles piraram. E a intenção dos irmãos era matar José. Mas calma aí, agora a gente chegou num ponto crucial. Quando eu me recordo da história de José nesse ponto, me faz lembrar de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, Deus permite com que Satanás toque apenas até a saúde, mas na vida, irmão ou inimigo não tem a capacidade de tocar. Pode jogar no poço? Pode. Pode invejar? Pode. Mas matar, o poder e a autoridade da vida está nas mãos do Pai, não está na mão do irmão. Você está achando que você vai morrer? Não. Foi o Pai que te escolheu. Se você está aqui hoje é porque o Pai ainda tem um propósito contigo. É porque o Pai ainda tem um propósito na tua casa. É porque o Pai ainda vai salvar. O Pai ainda vai transformar. O Pai ainda vai entrar lá. E quando o Pai decide entrar, as coisas são transformadas. E eles vão falar: eis aí o sonhador. Aí José chega e eles vão fazer um plano. Se eu não me engano é Rubem vai falar: não mata não, só joga no poço. Mal sabe ele que, ele achando que estava sendo apenas bonzinho, mal sabe ele que ele estava sendo um instrumento de Deus, para que não matasse José. Aí eles vão jogar José no poço, e quando jogam José no poço, eles pegam umas vestes de José, achando que tirando a túnica de José, também tira a promessa. Achando que quem fazia José ser o que era a túnica que o pai colocava. Mas o que fazia José ser o que ele era, ou o que ele seria, era a palavra que Deus já havia determinado sobre ele. Eu vou ser bem mais claro e vou dizer para você: o que Deus determinou para você, se não condiz com o que você vive hoje, não significa que você não é, porque o pregador não precisa de um púlpito para ser pregador, um advogado não precisa estar dentro de um tribunal para ser um advogado, não. Ele já é, porque ele tem pré-requisito e já é aquilo que Deus determinou. Quando Davi é ungido rei de Israel, em 1 Samuel capítulo de número 16, provavelmente, eu tenho a certeza que ele é ungido rei e volta para o pasto. Ele é rei, mas não está no trono? Não, porque não é o trono que faz o rei. É aquilo que Deus já havia falado: vai ser rei. Pedro, eu ainda não tenho, mas Deus falou que você vai ter. Fica tranquilo, Deus já te vê pronto. Em Jeremias capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Jeremias, através do oleiro, que o barro que estava sendo feito pelas mãos do oleiro, a Bíblia vai dizer que Jesus, ou Deus, vai dizer que é vaso. Mas ainda estava sendo feito e Deus já estava enxergando o vaso. Mas ainda era barro, mas Deus estava enxergando o vaso. Eu não estava entendendo, é porque Deus não nos vê apenas aonde nós estamos, Deus já nos vê pronto. Deus não te vê apenas da forma que você está hoje, Ele já te vê você no lugar onde você sonha, Ele já te vê realizando a promessa. Quando os irmãos olhavam para José e apenas enxergavam um menino, Deus já enxergava um governador com um anel no seu dedo, e as pessoas reverenciando ele. Por quê? Porque Deus é fiel. Ninguém consegue matar projeto de Deus. Ninguém consegue destruir família, que é projeto de Deus. Ninguém consegue destruir casamento, que é projeto de Deus. Ninguém consegue tirar da minha e da sua mente um sonho que Deus colocou, não. Porque aquilo que os irmãos invejam, o Pai guarda.
O versículo que nós lemos vai dizer que após José contar o sonho, os irmãos o invejaram e o pai guardou. Pedro, ninguém me apoia. O pai guardou o sonho quando você estava orando de joelho e falando: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Pedro, falaram que eu não vou conseguir, fica tranquilo, fica com a palavra do pai. O pai guardou no coração o sonho de José. E a gente não guarda nada se a gente não for utilizar depois. Se não fosse para Jacó acreditar no sonho do menino, ele descartava o sonho, mas a Bíblia diz que ele guardou. José é jogado num poço, eles trazem as vestes. Jacó vai pensar que José morreu, vai ficar desesperado. E a Bíblia vai dizer que eles pegam Jacó e vendem Jacó aos ismaelitas, José aos ismaelitas, e José vai para o Egito, o lugar que lá na frente ele viveria a plenitude da promessa que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia vai dizer que José é vendido a um homem, e esse homem se chama Potifar. Potifar não é nome, Potifar é título. Era um homem muito importante no Egito. Era um homem que tinha funções e uma autoridade extraordinária. E a Bíblia vai dizer que José é comprado por esse homem. E quando Potifar compra José, a Bíblia vai dizer que ele se destaca muito. E Potifar coloca José para que cuidasse e administrasse as suas coisas. O que me chama a atenção é que em Gênesis capítulo de número 39, a Bíblia vai dizer: e José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, comprou-o da mão dos ismaelitas. Versículo 2: e o Senhor estava com... e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Você vê que não é José que está com o Senhor, é o Senhor que está com José. Está com o Senhor, muitos querem, mas o Senhor está com ele. Deus só está com quem tem caráter. Deus só está com quem tem vida no altar. Tem muita gente que diz: eu sou de Jesus, mas a vida não condiz com aquilo que fala. Só que aqui Deus vai falar o contrário. Não, o Senhor era com José, e por mediante o Senhor ser com José, a Bíblia vai dizer que mesmo Potifar, sendo incrédulo, a casa dele foi próspera através da vida de um homem que é temente ao Senhor. Eu quero que, se você puder, levante a sua mão bem alto. Eu quero profetizar para a sua vida que mediante a você, mediante a tua vida, a sua empresa será próspera. Pedro, o meu chefe não é crente, não precisa ser. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus lá. Através da sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua faculdade vai ser abençoada, porque tem um homem, uma mulher de Deus lá dentro. E aquilo que José encostava, prosperava. Qual que era o segredo? José era inteligente, José era diplomado. O segredo é que o Senhor estava com José. Isso faz toda a diferença. Tem uma frase que diz que 1 mais Deus é a maioria. 1 milhão sem Deus é minoria, mas 1 mais Deus é maioria. José e Deus já era a maioria em todo o Egito. Você e Deus lá na sua empresa já é a maioria com todos aqueles funcionários que estão lá. Por quê? Porque você carrega a presença de um Deus todo-poderoso. E a Bíblia vai dizer que o meu e o seu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se é habitação, Ele mora em você. E aonde José andava, ele carregava isso, ele carregava a presença de Deus. E a Bíblia vai repetir algumas vezes que o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José. No poço, o Senhor estava com José. Com o seu pai dentro de casa, o Senhor estava com José. Nessa semana que nós vamos entrar, o Senhor está comigo e está com você. Passou 1 ano e meio de pandemia, o Senhor estava conosco. Vai entrar o ano de 2022 e o Senhor estará conosco. Hoje, domingo, dia 8 de agosto, o Senhor está conosco. Por quê, Pedro? Porque antes de Jesus subir ao céu, Ele deixou uma promessa. Qual promessa? Eis que eu estarei convosco até
até a consumação dos séculos. José, o seu irmão te abandonou, o seu pai ficou lá na sua casa, o Senhor está comigo. Porque às vezes as pessoas nos jogam em poços, e quando eu falo poço e prisão e casa de Potifar, eu não estou falando de forma literal, mas talvez é o poço da angústia. Talvez você entrou aqui ou está nos assistindo pela internet, você entrou no poço da depressão, você entrou no poço das crises, você entrou no poço dos traumas, você entrou no poço de palavras proferidas contra você. Mas eu quero, com a autoridade de Deus, dizer para você nesta noite, que não há poço tão profundo que as mãos de Jesus não entrem para retirar e trazer de volta aquele que foi jogado no poço. Tem um lado bom do poço. Me pergunta, qual é, Pedro? Só dá para ir para cima. Aí José está na casa de Potifar, tudo vai bem. Vai chegar um momento da história que a mulher de Potifar, como eu disse, Potifar é título, não é um nome. Logo ele poderia ter as mulheres mais lindas do Egito. Ele vai dizer que a mulher de Potifar, ela queria ter algo com José. E ela insistia para com isso. Só que José, mesmo estando longe de casa, ele era temente ao Deus que havia feito uma promessa para ele. Mesmo estando fora do ambiente de convívio, José era fiel ao Deus que ele servia. Mesmo às vezes ninguém olhando a quem ele tinha importância, mesmo assim José era fiel ao Deus que ele servia. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela quer ter algo com José, só que José é fiel. E nisso, a história vai dizer, Flávio Joséfo, se eu não me engano, um grande historiador dos Hebreus, um grande historiador do Antigo Testamento, ele vai dizer que quando essa mulher está dentro do seu aposento, do seu quarto, José entra porque ele cuidava da casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que aquela mulher, ela vai olhar para José e vai falar, José, ela vai retirar a sua roupa, vai ficar nua e vai tapar, porque no quarto de Potifar havia uma estátua do Deus a qual eles serviam. Isso era uma prática normal da religião deles. Havia uma estátua no seu quarto. Aquela mulher vai tirar a sua roupa, ela vai colocar a roupa dela nos olhos da estátua do Deus que ela servia. Ela vai orar para José e vai falar, José, vamos se deitar. Aí José vai dizer, não, eu não posso. Aí ela vai dizer, José, o meu Deus não está vendo. Aí o Flávio Joséfo vai dizer que quando ela vai falar isso, o meu Deus não está vendo, José vai virar para ela e falar, o seu não está, mas o meu lá em cima está vendo. Aí ele pega, sai correndo, ela puxa a sua roupa e José foge. Podem não estar vendo na terra, mas tem um pai que está vendo tudo. Pode não estar vendo a sua humilhação, pode não estar vendo a sua tristeza, pode não estar vendo você no quarto chorando, mas tem um pai que está contemplando as suas lágrimas, e no momento certo ele entra com providência. Ela pega a roupa de José e usa isso contra José. E algo que me chama a atenção é que Potifar tinha a plena autoridade para mandar matar José. E ele não manda matar. Por quê? Porque José é a escolha do pai. Se o irmão não matou, quem dirá Potifar? E porque Potifar também conhecia a índole de José. Ele sabia que José não era disso. Então ele vai falar o quê? Vamos prender. José é preso. Passa-se 2 anos esquecido na prisão. A Bíblia vai dizer que nesse meio tempo, um copeiro e o padeiro estão juntamente com ele. E ele vai pedir para que quando o copeiro fosse à presença de Faraó, que fale de José e explique que ele está ali injustamente. Só que a Bíblia vai dizer que ele esquece, porque se o copeiro se lembra naquele instante, porque a Bíblia vai dizer que nesse momento da história, o padeiro morre. E se o copeiro lembrasse disso naquele instante, José seria padeiro. Só que Jesus não queria José padeiro. Ele queria José. Às vezes a gente questiona algumas portas que Deus fecha. Às vezes a gente questiona que pessoas nos esqueceram. Mas é porque Deus está te privando. Porque não é essa porta que você tem que entrar.
Aí José fica esquecido por mais um tempo, para lá na frente, e aqui é o caminho para encerrar. A Bíblia vai dizer que o faraó tem um sonho, e esse sonho que ele tem é das vacas magras, vacas gordas, e ele chama todos os magos, todos os adivinhos do seu reino, e a Bíblia vai dizer que nenhum deles tinha a capacidade de desvendar o sonho. Aí o homem vai lembrar de José, e vai mandar chamar José. José entra na presença do rei, do faraó, revela o sonho, vai falar: o rei, não sou eu, é o Senhor que vai revelar esse sonho. Ele revela o sonho e vai dizer ao faraó: você vai ter que estabelecer alguém para administrar os bens do Egito, porque vai ser 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E se não tiver uma administração muito boa, você não vai conseguir guardar aquilo que você administrou, e no momento da fome, vai passar fome todo o povo. E a Bíblia vai dizer que Faraó, sendo completamente guiado por Deus, chama José para ser governador do Egito. Isso aqui já era motivo para a gente glorificar a Jesus, porque um José que foi esquecido, invejado, odiado, vendido, expulso, preso, chegou a hora de José viver o que Deus determinou para José. Só que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que José vira o que? Governador do Egito. Só que se você parar, eu parei para analisar toda a história do povo de Deus e toda a história do Antigo Testamento, você vai ver que no Egito não tem governador nem antes e nem depois de José, ele foi o único. Antes de José não tem nenhum e depois muito menos. Deus criou, Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Para quê? Para abençoar o filho que foi a escolha do pai. Se for preciso, Deus inventa um cargo lá na empresa para te colocar, porque Ele é pai e o pai faz o que Ele bem entender. Se for preciso, Ele tira de cima, põe embaixo, tira de baixo, põe em cima, porque Ele não precisa explicar nada para ninguém, porque o pai faz o que Ele quer. E quando chega a hora de vivenciar o cumprimento da promessa, pode ser Faraó, mas vai ter que obedecer. Pode ser Potifar, mas vai ter que ver José assumindo o trono, porque quando estava lá esquecido na prisão, ninguém queria saber quem era José, só foi assumir o trono que a fama chegou. Quando você estava cavando poço no deserto, não te ajudaram a cavar, agora que está jorrando água, quer beber da sua fonte. Deus vai permitir com que você viva as promessas dele, vai, mas com quem estava com você lá atrás. E as pessoas que se levantaram contra nós nessa jornada da vida, aquilo que Deus nos entregar, vai abençoar elas. Porque eu entendo que a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Aquilo que Deus me entrega não é para amaldiçoar ninguém, mas é para eu abençoar. Aquilo que Jesus entrega para mim e para você, é para que nós possamos ser canais de bênção aonde nós passarmos. Tem uma frase que muitos dizem que José dormiu na prisão e acordou governador. Só que a gente fala isso, parece que dá uma visão de imediatismo. Mas não, foram 13 anos. Não foi do dia para a noite. Nada é do dia para a noite, aprenda isso. Tem um processo. Talvez tem pessoas que estão aqui nesta noite, você está dentro da casa do pai ainda, você é um menino novo. Você sonhou hoje, você sonhou por esses dias. Tem gente que está no poço. Tem gente que está na casa de Potifar, tem gente que está esquecido na prisão. Mas eu creio que aqui também tem gente que está no trono, que está vivenciando a promessa, que está onde Deus quer que você esteja, que quer onde Deus determinou que você esteja, porque a promessa de Deus, ela é fiel. Eu vou repetir, se Deus te prometeu algo, fica tranquilo, pode passar 13 anos, mas você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, queira os irmãos ou não queira, se o Pai escolheu, você vai chegar lá. O sonho que nós falamos no começo, tinha poço? Tinha prisão, Gê?
Tinha Potifar no sonho? Tinha esquecimento no sonho? Tinha o quê? Honra. Por quê? Se não tem poço, é porque poço não é destino. Se não tem prisão, é porque prisão não é destino. Se não tem humilhação, é porque a humilhação não é o ponto final, é a vírgula. Aí o que Jesus só mostra? O final. Aí muitas vezes eu me pergunto e questiono e falo: Deus, por quê? Aí Deus fala: porque muitas vezes eu não revelo o processo, eu apenas revelo o destino. Porque se eu revelo o processo, você não vai querer chegar onde eu quero que você chegue. Não é verdade? Se Deus falasse para você, ou para José: José, vamos sentar aqui, ó, você tem 17 anos. Daqui a pouco, seus irmãos vão te jogar num poço. Eles vão forjar sua morte para o seu pai. Vai ficar chateadão, vai ficar triste pra caramba. Você vai ser vendido, você vai para o Egito. Ó, José, vou ser sincero contigo, você vai ser acusado injustamente. Ó, infelizmente, eu vou permitir que você vá para a prisão. Mas José, ó, depois da prisão, ó, vão te esquecer lá, cara. É o processo. José, depois, ó, vai morrer o padeiro. Aí José, você vai achar que é você, só que não é. Eu vou te esquecer mais um pouco. Aí vai chegar, José, aí você vai ter 30 anos, vai passar 13. Aí você vai chegar. Eu vou ser bem sincero, eu acho que José vai falar: ô Deus, ó, de verdade, eu amo o Senhor demais. O Senhor é meu pai, mas deixa eu fora dessa. Eu estou bem onde eu estou. Aí o que Deus fala? José, eu te conheço. Se eu revelo o processo, você desiste. Só vou te dar o destino, para quando você estiver no processo, você não se esquecer daquilo que eu já determinei para você. O que você está vivendo hoje não condiz com aquilo que Deus prometeu. É o processo, não é o destino. É só a caminhada que Deus está permitindo para você chegar onde você tem que chegar. Ao invés de Jesus perder tempo com a gente tentando explicar, Ele ganha tempo fazendo. Ao invés de Deus, você está falando, está com muitos porquês na sua mente, está com muitos questionamentos, né? Você entrou aqui com dúvida, entrou aqui falando: Deus, por que disso, por que daquilo, por que eu não estou onde eu estou? Aí Jesus me trouxe aqui para dizer para você: calma, é processo, e processo não pula, processo vive. Deus tem pressa, mas Deus não pula processo. E quem suporta processo, vive propósito. Uma prática, a faculdade, aqueles que fizeram, quando a gente inicia uma faculdade, eu estou há 1 ano e meio para terminar a minha, 1 ano e 10 meses. Quando a gente faz a matrícula pensando no quê? Na formatura. Mas no meio tem prova, tem nota ruim, tem choro, tem tristeza, tem momento de pensar em desistir? Tem. Só que o quê? Vou te dizer algo: quando você pensar em desistir, lembre-se o motivo a qual você começou. Quando você pensar em desistir da promessa, lembra do sonho que Deus te deu lá no começo. Quando você desistir de orar pela sua família, para Deus salvar lá na sua casa, lembra que Ele te falou um dia que iria salvar alguém lá na sua casa. Quando você desistir do sonho, da casa própria, do carro novo, daquilo que Deus tem para você, lembra que um dia Ele usou alguém para falar: filho meu, eis que eu te digo, eu irei fazer. Ei, não desista. Porque não desista, aqui eu termino. Quando José assume o trono, aqui é o final da história da sua coroação. A Bíblia vai dizer que quando ele está passando num carro nas cidades, na rua do Egito, pessoas estão se prostrando. Só que muitos que estavam ali, a história vai dizer, que criticavam e falavam: por que esse menino está no trono? Só viu a ponta do iceberg e criticou. Não entendeu aquilo que José viveu para estar ali.
Às vezes as pessoas nos veem em posições, em lugares, que vai falar, ué, mas já, como que está ali? Ele só está vendo a consumação da promessa, ele não viu o processo. E vamos ser bem sinceros, o ser humano tem dificuldade porque ele inveja o resultado, mas não inveja o sacrifício. Ele quer estar onde você está, mas não quer passar por onde você passou. Ele quer invejar suas medalhas, mas não quer invejar suas cicatrizes. Só que graças a Deus que a gente tem um pai. Tem um pai que está com a gente na dor, tem um pai que está com a gente na cicatriz, tem um pai que está com a gente no sofrimento, tem um pai que está com a gente no choro, tem um pai que talvez você tenha um pai terreno e esse pai te abandonou, mas tem um pai celestial que esse está com você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele não te larga, ele não te abandona, porque ele te ama. E aqui eu termino de verdade. Fechei minha Bíblia. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem jogou José no poço? Quem expulsou Jefité de casa? Quem invejou Davi? E todos eles foram abençoados. Eu termino com essa frase. Pedro, por que eles foram abençoados mesmo tendo inveja, rancor, palavras negativas? Simples. Porque o nosso negócio não é com o irmão. O meu e o seu negócio é com o Pai. Se o meu negócio e o seu fosse com o irmão, a gente já teria, como o nosso pastor leu, o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Mas graças a Deus que o nosso negócio é com o Pai. E o Pai veio aqui nesta noite, o Pai, o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Ele veio aqui para dizer para a igreja de São Caetano e apenas reafirmar aquilo que nosso pastor prega aqui todos os domingos, o quê? Que o Pai está conosco, que o Pai nos escolheu, que o Pai nos salvou, que o Pai nos libertou, que o Pai nos vivificou, que o Pai está com a gente, independente que os irmãos não estejam, que o Pai nos fez uma promessa, que o Pai deu o seu Filho, que o Pai um dia vai mandar Ele de volta, e que o Pai tem preparado um lugar para a gente lá em cima, e daqui a pouco todos nós estaremos para sempre dizendo: Pai, muito obrigado, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, e que bom que nós estamos na mão do Pai. Com a permissão do nosso pastor, só quem tem a convicção que o seu negócio é com o Pai, se coloque de pé. Nós entraremos numa semana, amanhã é o dia útil. Quando te disserem palavras para te desmotivar, Deus te fará lembrar essa palavra, o quê? Que quem te chamou foi o Pai. Quando tentarem te jogar no poço da tristeza, você vai lembrar que tem um Pai que está segurando pela nossa mão, dizendo: não temas, eu te escolhi, siga em frente, é momentâneo, eu estou contigo, eu não te largo, eu não te abandono. Eu sou um Pai fiel, eu sou um Pai presente, eu sou um Pai verdadeiro, e o Pai está aqui nesta noite, e Ele está dizendo para mim e para você: eu estou contigo, ó meu filho. Se passares pelo fogo, não te queimará, a chama não arderá em ti, os espinhos não farão doer em você, as calúnias não entrarão nos seus ouvidos, o rancor não vai te alcançar, a inveja não vai te parar. Por quê? Porque nós estamos blindados pelo Pai. E o Pai defende o Filho. Você já, antes de orar, quando tem uma criança, ela está passando algum aperto, o que ela fala? Vou chamar meu pai.
Porque tem luta que o filho sozinho não consegue. Se não for o pai, a gente perece. E o pai está disponível hoje para mim e para você. Ele quer sair daqui hoje de mão dadas conosco e dentro do nosso coração. Amém? Se você puder, levante a sua mão. Quero orar por você e com você. Pedir para que o Pai continue nos abençoando nesses próximos meses desse ano. Que aonde nós passarmos ou aonde nós formos, que a presença do Pai nos acompanhe. Que o Pai esteja à sua frente, que o Pai esteja atrás de ti. Que o Pai esteja ao seu lado e que o Pai te direcione. Antes de orar, eu quero fazer um convite. Se há alguém em nosso meio que você está vivendo fora da presença do Pai, se você já foi da casa do Pai, mas hoje você saiu, e assim como o filho pródigo, a palavra te fez cair em si, e você quer voltar para Jesus nesta noite. Se há alguém em nosso meio, por favor, levante a sua mão. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus ou aceitar a Ele? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O pai do filho pródigo, ele não vai atrás do filho, mas o pastor vai atrás da ovelha. Por quê? Porque quem decide sair de casa sabe por onde volta, mas quem se perde não sabe por onde voltar. E o pai está esperando. Tem alguém? Não? Todos salvos? Quero orar por você, então levante a sua mão. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, pela tua presença, pela tua palavra, por tudo que o Senhor realizou aqui. A tua palavra foi ministrada aos nossos corações, aonde nós reafirmamos que nós temos um Pai fiel, um Pai verdadeiro, um Pai que está conosco dentro de nós, um Pai que nos fez promessa, o Pai que nos direciona a essa promessa, um Pai que nos guarda, um Pai que nos protege, um Pai que nos salvou e um Pai que abriu mão do seu unigênito para que morresse por todos nós e para que fôssemos feitos filhos desse Pai. E Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmão que está aqui nesta noite. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e como é bom sabermos, Pai, que nós temos um Pai maravilhoso e um Pai fiel. Nós temos um Deus poderoso no céu, a qual está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui está a tua igreja nesta noite, eu apresento a cada um nas tuas mãos. Nós estaremos adentrando mais uma semana a partir de hoje, e a partir desses próximos dias, e o meu pedido, Pai, é que nós possamos sempre nos lembrarmos que nós temos um Pai, que está conosco no carro, que está conosco em casa, que está conosco no bairro, que está conosco no trabalho, que aonde nós estejamos, o nosso Pai está nos acompanhando. Pai, por mais que às vezes há momentos que nós estamos dentro de poços, achamos que estamos abandonados, achamos que estamos esquecidos, mas a tua palavra nos falou hoje que isso faz parte do processo, e eis que o mesmo Deus, o mesmo Senhor que estava com José, também está com a igreja de São Caetano nesta noite. O mesmo Jesus que se entregou na cruz do Calvário é o mesmo Jesus que está aqui através do seu Espírito Santo. Jesus nos deu uma semana de vitória, nos deu uma semana de bênção. Pai, eu não sei em que estágio da vida de José nós nos encontramos hoje, mas de uma coisa eu tenho a certeza, que até que a promessa se cumpra, irmão não nos mata, desafio não nos para, palavra contrária não nos impede, porque ninguém consegue impedir o crescimento de quem Deus determinou para crescer. José tem uma promessa, nós filhos temos promessas, nós temos sonhos, nós temos projetos, e todos esses sonhos o Senhor nos permitiu sonhar, e também creio que o Senhor nos permitirá viver aquilo que o céu já tem preparado para nós. É isso que eu te peço nesta noite.
E desde já te agradeço pelo poderoso nome de Jesus, que nós jamais venhamos nos esquecer dessa verdade. Certa vez a tua palavra vai dizer em Mateus capítulo de número 4, que o Satanás, que o diabo tentou, Pai, confundir Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, tentando contradizer aquilo que Jesus já havia ouvido do Pai no Jordão. Nós já ouvimos do Senhor que nós somos filhos amados, que nós somos filhos escolhidos, e nada que o inferno, nada que o diabo tente contra nós, tirará de nós a convicção que nós somos filhos comprados, filhos redimidos, filhos libertos, filhos transformados pela palavra do Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, e desde já te agradeço pelo poderoso nome de Jesus, e nós que acreditamos no Senhor, dizemos amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa pastora.